não é dinheiro da prefeitura de Foz e nem do Estado, é da concessionária do Parque Nacional do Iguaçu. Então, é isso. Eu insisto que precisamos trabalhar nessa linha, dessas parcerias ou concessões, que é a mesma coisa. Quer dizer, se o governo concede, tem uma taxa, claro. O que vocês são testemunhas e sabem muito bem como as estradas brasileiras, principalmente no sul do país. São Paulo não tem nenhum dos 664 municípios que não tenha ligação asfáltica. Por quê? Porque fez uma parceria pública-privada e tem os pedágios. São caros os pedágios? São, mas vale a pena. Você tem um acidente, em menos de meia hora, ou menos do que isso, você tem lá até helicóptero. Assistência, né? Você tem uma assistência rápida. Esse né? é muito rápido. Tem comunicação, tem, né? Entre São Paulo e Campinas, já há uma infovia que você, em qualquer momento, pode se comunicar muito rápido. Exatamente. Professor, então vamos aproveitar aqui a oportunidade, né, de uma pergunta que foi feita aqui pelo Rafael, do Observatório do Turismo de Goiás, e está falando que é o seguinte: hoje nós temos um foco do IBGE, que desde 2019 inseriu na PNAD contínua o levantamento do setor do turismo. Isso já não garante uma boa qualidade amostral para a estimativa do fluxo turístico? Então, vamos aproveitar essa pergunta e já passar para a questão da pesquisa no Brasil, a evolução, enfim. Bom, o que eu diria? Eu vou dar um exemplo. Quem é que faz a pergunta? Rafael Araújo Rosa, do Observatório de Goiás. Rafael, a Colômbia, o Peru, o Chile, a Argentina, tem mais um, são 5. Uruguai. 5 países sul-americanos já têm as suas contas satélites do turismo. Hoje você não pode confiar em nenhum dado, nem do IBGE. O IBGE foi solicitado e foi, que eu saiba, pelas várias informações que tive no Conselho Nacional de Turismo, pelo menos 8 ministros solicitaram ao IBGE que fizessem as contas satélites do turismo. Tá? E eu cheguei à seguinte conclusão, em termos de pesquisa, que eles não têm expertise para fazer essas contas satélites. A Universidade de São Paulo tem a FIP, professor Wilson Rabai, professor Cadota, que já apresentaram inúmeras vezes o que poderia ser feito em termos as tabelas das contas satélites. Estou achando aqui agora. Mas hoje nós não temos um banco de dados sério em turismo. Você não sabe no restaurante quem é turista, quem não é turista, quanto do faturamento do restaurante corresponde a turismo e assim por diante, do hotel, de todas as áreas dos congressos, das convenções, enfim, não existem essas contas satélites. É um projeto que custa menos de 5 milhões de reais. E até agora a USP apresentou já 3 propostas,
com um pessoal especializado nisso, que é o professor Cadota, o professor Wilson Rabai, apresentaram as propostas, então, estava com uma aqui agora. E não foi feito. Então, não, é difícil. O IBGE não insiste, eles acham que não é importante, na verdade, não tem expertise para fazer isso. É uma especialização da economia que deve ser efetivamente levada a sério. Está aqui. Né? Você tem que ter o consumo do turismo receptivo, você tem o consumo do turismo doméstico, o consumo do turismo externo, o consumo do turístico interno. Externo, os que saíram do país e gastaram lá fora. Produção turística, oferta turística doméstica e consumo turístico interno. Emprego do setor de turismo, formação bruta do capital das empresas, consumo do turismo de bens e serviços, indicadores não monetários do turismo. São as 10 tabelas que precisam ser feitas para ter-se uma conta satélite no país. O Peru já tem, a Bolívia não tem, a Colômbia. Não é possível que o Brasil, com esse tamanho, com essa oferta gigantesca de turismo, não leve a sério um instrumento como esse de pesquisa. Herbert, se você quer fazer alguma colocação, por favor. Acho que questão importantíssima que o Rafael traz, e feliz com a fala do professor Beni nesse sentido. E aproveitando essa questão, professor, nós estamos aqui hoje inaugurando uma série de webinários da Rede Brasileira de Observatórios. E, nesse sentido, pesando também todo o processo de formação dos turismólogos brasileiros, a importância desse profissional, pesando todo o desafio da relação entre profissional e mercado, pesando toda a complexidade vinculada à necessidade ou ao desafio de unificação metodológica para comparabilidade dos dados e dos resultados. Queria já para Herbert, seu microfone está falhando. Você volta um pouquinho na sua fala, por favor? 5 segundos. Desculpa. Tá. Considerando a necessidade e a complexidade da unificação metodológica para a comparabilidade dos resultados de pesquisa, o desafio entre profissionais formados, turismólogos, e o espaço de trabalho no mercado turístico, e esse desafio das unidades de pesquisa Brasil afora, IBGE, IPEA, Banco Central, governos estaduais, ministérios do turismo, Embratur. Qual o olhar do professor sobre os observatórios de turismo, né? Esses já consolidados e esses que estão se consolidando, iniciando sua jornada, como é o caso do Observatório de Viagens e Turismo do Sertão Mineiro, e outros tantos que se alinham nesses 42 observatórios que já se articulam na Rede Brasileira de Observatórios. Olha, eu participei da fundação de um dos observatórios, que foi exatamente no curso de graduação em turismo da Universidade de Caxias do Sul. Aliás, o companheiro, ele estava aí, eu vi o Giovana. Michel estava, sim. Michel Begolin. Pois é. O Michel. Tem uma pergunta aqui que ele colocou para o senhor. Na sua opinião, qual é o papel reservado aos observatórios de turismo no futuro do Brasil? A gente conclui com essa depois aí. Mas pode falar. O Michel, para vocês terem uma ideia, foi quem me substituiu. Eu aguardei ele fazer o doutorado
para pedir a minha exoneração. Eu havia já completado 81 anos, ou 82, e eu queria deixar, não queria mais prosseguir com as minhas aulas, viajando lá para o Rio Grande do Sul e lá para a universidade. Foi um dos primeiros observatórios. Não sei exatamente se foi o primeiro, mas foi. Por uma questão de burocracia, você vê como essas questões são terríveis. De burocracia interna, naquela época, o Michel, outros companheiros, colegas do Michel, estavam conosco